Vamos acompanhar, gente, agora os principais avanços tecnológicos e nós vamos perceber que os avanços tecnológicos hoje eles têm uma relação direta com os processos educativos e que existe um instrumento tecnológico, gente, que faz parte do nosso dia a dia e que pode ser uma ferramenta poderosa para nós desenvolvermos o processo ensino-aprendizagem. Tá bom? Vamos lá, então. Olha só. Vamos tentar imaginar, gente. Olha só. É lógico, essa aqui não foi a primeira máquina de impressão, né? Ela era muito mais rústica. Mas veja como é que mudou o procedimento, gente. De uma máquina extremamente, podemos assim dizer, arcaica, antiga, certo? Eu ainda fui dessa época, quando eu fiz o meu curso de teologia no seminário, quando chegava na época das provas, altas madrugadas com uma olivete desse tamanho, todos os seminaristas datilografando. Eu fui da época, Geodália faz assim, me ajuda aí, você, certo? É a garota do palco, vai dizendo assim, Geodália, você chegou a fazer o curso de datilografia? Né? Naquela Eu época, fiz, professor. na minha época e na época da Geodália, era uma honra ter um quadro com uma foto do curso de datilografia na sala de estar. Era ou não, Geodália? Era uma coisa assim de outro mundo, era como se fosse uma universidade, um diploma de faculdade, certo? E eu me lembro Professor, que... eu fiz o curso de datilografia. fizeste também? Certo? Fiz. Aí você tinha que digitar e puxar a maquininha, voltar ela para o lugar. Exata, Lembra? exatamente. E não podia errar, Não podia certo? errar. Porque se errasse, tinha que fazer tudo de novo, Voltava né? do começo. Tudo erro, que não tinha errorex, enfim, Não, certo? era horrível. O primeiro computador que eu vi na minha vida, gente, eu estava no meu terceiro ano, não, no quarto ano do seminário, um 486, era né? E o cara que tinha, o aluno, o colega que tinha o computador, era uma pessoa que tinha dinheiro, tinha recursos, né? E agora vejam, gente, hoje o celular é exatamente o artefato tecnológico no qual nós não datilografamos, já a palavra nós digitamos, né? Então há uma diferença radical, olha o tamanho dessa máquina. E hoje o celular está aqui, ó. Claro que você pode escolher um celular maior, certo? Mais tecnológico e tudo mais. Mas nós sabemos que tem celulares muito pequenos e que também são celulares de ponta em termo tecnológico. E aí, o que nós temos novamente, observe aí, olha a sutilidade da organização do celular, eu digo, dos slides. Aqui, ó, o físico italiano Alessandro Volta cria a bateria elétrica. Olha só, olha. Um dos primeiros artefatos de uma bateria, certo? Aí veio a pilha, veio a bateria de carro enorme, e hoje nós temos uma bateria também dentro do nosso celular, né? E uma bateria que às vezes custa, de acordo com as especificidades do celular, pode durar 8 horas, 12 horas, né? Sem nenhuma dificuldade, né? E aí nós temos, olha só, gente, isso algum dia já foi um artefato. A pessoa? Isso aqui, gente, é uma máquina de tirar foto, né? Esta aqui, em relação a essa aqui foi a máquina de tirar foto a mais moderna, né? Que apareceu. Depois nós temos esta aqui, aparentemente, né? Com zoom 12 vezes maior. E hoje nós temos, observem, o nosso celular é também um artefato tecnológico,
no qual nós tiramos fotos as mais diversas, tem filtros, e enfim, né? Nós sabemos que tem celulares que tiram foto como se fossem fotos profissionais, né? O Senac, por exemplo, ele oferece de graça cursos de fotografia em celulares. Olha um dos primeiros telefones. Tem uma manivela aqui, ó, tá vendo a manivela? Né? Tinha uma manivela e esse aqui é o mais comum, nós ainda temos. Mas esse telefone foi substituído hoje pelo celular, né? Na minha época, uma pessoa, quando comprava uma linha telefônica, gente, uma linha telefônica era quase que um preço de um carro. Sabia disso? Algum tempo atrás valia a pena comprar linha telefônica porque depois vendia, né? Hoje, qualquer pessoa tem celular. 1, 2, 3. Tem casos que tem 5 celulares. Tem pessoas que, pelo trabalho, têm 3 celulares, 4 celulares. Tente imaginar o que era, na década de 80, o fluxo de informações que chegavam na sociedade. Tudo era mais lento. As informações eram mais lentas. A ciência, podemos assim dizer também, a ciência, as informações científicas também eram mais lentas. Por quê? Porque aquilo que se estudava, aquilo que se pesquisava em um país, até chegar em outro país, era mais de ano. Hoje não. Hoje nós temos o computador, nós temos hoje o celular, e hoje nós estamos aqui. E se você mandar o link da nossa aula para algum parente, algum amigo que está lá no Japão, ele vai assistir a nossa aula. Lá é de dia e aqui já é de noite, né? Então, os artefatos tecnológicos também mudaram. Aqui, ó, a luz elétrica, né? E aí nós percebemos, né? Olha só, uma das primeiras lâmpadas. Aqui, essa lâmpada, nós já sabemos que essa lâmpada já foi proibida. Vocês sabem disso, né? A lâmpada incandescente, ela já foi proibida no Brasil e na Europa. No mundo, na verdade, porque ela gasta mais energia. Hoje nós estamos com aquelas lâmpadas de LED. E hoje o nosso celular... Já parou para pensar que um celular hoje, e fora, depende do celular que você tem, certo? Dependendo do celular que você tem, essa luz do celular, ela é uma luz extremamente forte. Extremamente forte. E está em nossas mãos. É só você balançar. Pronto. Não temos mais a luz, né? Então, a tecnologia também fez com que ocorresse um desenvolvimento. Aqui nós temos um dos primeiros rádios, certo? Na década de 80, esse rádio era muito caro, poucas pessoas tinham. No início da década de 90, quem tinha um rádio como esse, já pensou, cheio de caixa, era uma coisa assim do outro mundo. E hoje, certo? E hoje nós temos o nosso celular aí, ó. No celular, ele não somente é um artefato que traz música, mas a qualquer momento você pode escolher qualquer música que você queira, e lógico, que esteja também no YouTube ou outra plataforma de músicas e de vídeos, e você seleciona a música, você seleciona se vai repetir ou não, e quantas vezes você quer ouvir, né? E aí nós temos, vejam aqui, ó, a televisão. Eu me lembro dessa televisão aqui. A primeira televisão que chegou no meu bairro, né? E a tela ficava
né? Com aqueles tipo uns... nós falávamos que tinha mosquito, né? Na tela. E hoje nós sabemos que o celular, você assiste Netflix, né não? Você assiste o Prime, né? Que é o canal da Amazon, e você tem lá uma lista enorme de centenas e centenas de filmes que você pode assistir a qualquer momento, em qualquer lugar do mundo, basta que tenha um contato com a internet, né? E isso mostra, observem, tudo isso que eu estou falando são artefatos tecnológicos que são utilizados no dia a dia. E a pergunta que vocês têm que fazer, e eu também, é as implicações de cada um desses elementos tecnológicos, as implicações dele nos processos e nos espaços educativos. E aí eu coloco isso aqui no meio dos slides só para uma reflexão, no meio dos slides. Alguém saberia me informar? Alguém sabe dizer ao que se refere essa imagem aí? Bomba atômica. Exatamente. Obrigado, Rebeca. Exatamente a bomba atômica. A bomba atômica ela foi lançada na Segunda Guerra Mundial, né? Em Nagasaki e em Hiroshima, certo? E isso é para mostrar o seguinte: todos os esforços tecnológicos, todo o desenvolvimento da ciência, do conhecimento que o ser humano desenvolve, sempre é uma faca de dois gumes. Porque pode servir tanto para educar, tanto para construir, tanto para desenvolver, tanto para aprimorar o ser humano, como também para matar, para destruir, para devastar, para aniquilar também aqueles que são a nossa semelhança dignos, né? E aí nós temos também, veja aqui, olha, o primeiro computador e como ele foi se desenvolvendo, gente. Olha só, eu ainda estudei em um computador semelhante a esse aqui, né? E hoje nós sabemos que o nosso celular, ele é um computador, né? Você pode trabalhar o Word, você pode trabalhar o Excel, você pode trabalhar o PowerPoint, você acessa a internet, certo? Então, esse nosso celular, mais uma vez, ele é um artefato tecnológico que está à nossa disposição e ele é a síntese de todo um processo tecnológico que foi desenvolvido durante esses anos. E aí nós temos o Atari. Alguém chegou, além de mim, a jogar no Atari? Tem alguém que jogou no Atari, além de eu ter jogado? Emanuela, você jogou no Atari, Emanuela? Não, professor. Não, nossa. Eu não me recordo. Eu sou antigo, né? Certo? Então aqui está, veja, os primeiros jogos eletrônicos. Tinha lá o Come Come, lembra? Não sei se vocês já viram, né? Tem até o filme, né? O Come Come era um quadrado, certo? Que tinha um labirinto e aparecia um bichinho, né? Caminhando no quadrado, comendo outros, né? Que viravam fantasmas. Diga lá, Rebeca. Ô, professor, eu lembro daquelas máquinas que ficavam na Lan House. Isso, com ficha, né?
os meninos tinham que ficar colocando ficha. E não era tipo um computador gigante, mas só para um jogo só. E era só um jogo. E aí na outra Exatamente. era um outro jogo, só naquele, tipo um computador. Era só. Exatamente. E numa tela desse tamaninho, não era uma tela, era como se fosse só uma tela de televisão, de tubo, certo? E hoje nós temos Era o enorme o PlayStation aparelho. 5, nós temos o Xbox, certo? E outros artefatos tecnológicos que trabalham com jogos em 3D. Nós temos também, certo, os óculos, certo? Que eu penso que vocês já viram aí muito vídeo engraçado de gente que coloca o óculos e fica tão real que a pessoa ela fica aterrorizada, fica com medo, se joga na parede, cai e assim por diante. Então, tudo isso começou de uma forma simples. E veja, enquanto eu estou falando disso, tudo isso tem a ver com educação. Vocês já ouviram falar de gamificação na educação? Gamificação, né? A gamificação é exatamente hoje um processo educativo no qual os professores eles se utilizam de jogos eletrônicos e outros jogos para desenvolver processos educativos, tá? Por exemplo, vocês já baixaram algum aplicativo no celular de vocês, algum aplicativo de alfabetização? Algum aplicativo de matemática? Vocês já baixaram? Vocês já baixaram algum aplicativo para aprender inglês, espanhol? Eu baixei de inglês, para aprender inglês e Isso. espanhol. E aí você Eu não vai baixei aprendendo de gradativamente, né? Eu achei educação e tem joguinhos. Tem um monte de jogos para educação. Isso. Então, existe, gente, é só você no Play Store, vai lá no Play Store. No Play Store, gente, existem milhares e milhares e milhares, não estou exagerando, não, são milhares de jogos, certo? Que ensinam a criança a somar, alfabetiza a criança. Existem aplicativos que são colocados especialmente para cegos, para surdos. Existem aplicativos que são utilizados para pessoas surdas também, que aparece um avatar, na medida em que a voz sai, aquele avatar ele apresenta os jogos de sinais, aliás, a linguagem de sinais. Então, tudo isso nada mais é do que o desenvolvimento da tecnologia. E que está, como se diz, como? Na palma de nossas mãos. Então, o Atari na década de 80, gente. Na década de 80, o Atari estava lá. Do Atari para cá, houve uma revolução. E essa revolução, ela tem sido utilizada positivamente também nos espaços educativos. Tá bom? Em 1965, foram lançados os primeiros satélites de comunicação. 65, certo? E na década de 70 desenvolveu-se o GPS, né? O GPS tem a ver com o nosso dia a dia, gente? Sim ou não? Em que sentido? Vai lá, Geodália, me ajuda lá, minha filha. Como o GPS tem a ver com o dia a dia, com o nosso dia a dia? Então, meu esposo usa todo dia, que ele trabalha pelo aplicativo, aí ele tem a GPS. E qual é a função, qual é a utilidade dele no trabalho do seu esposo, minha querida? Qual é a profissão do seu esposo? Ele trabalha com aplicativo também. Sim, mas qual é o trabalho dele? É possível dizer? Uber. Ah, ele trabalha com Uber, né? Então, ele é Uber. Então, é o GPS que determina para onde nós vamos, certo?
E mais, o GPS, ele coloca precisamente aonde está o carro, aonde está a pessoa, calcula a distância em quilômetros, calcula em tempo, você vai chegar em 25 minutos. É claro que às vezes não chega exatamente, mas às vezes chega com 1 minuto antes, 1 minuto depois. Isso não é espetacular? Não é um assombro? Sim. Na década de 70, gente, no período da Segunda Guerra Mundial, o GPS ele era um segredo militar. Era um astrovenga enorme de tamanho, pesado, pesadíssimo. E hoje, olha só. Eu pensei que não, nem tinha nessa época, era recente agora. Não, já existia, certo? É como micro-ondas. O micro-ondas foi dessa época também, certo? Tempos de crise, tempos de esperança. O período que o ser humano mais se desenvolve tecnologicamente, gente, é em tempo de pandemia, é em tempo de guerra, em tempo de catástrofes. Tempos de crise, anota aí, Rebeca. Tempos de crise, tempos de esperança. Certo? É em tempos de crise que o ser humano tem que colocar a rodinha nos pés e tem que se desenvolver. E a história coloca, a história demonstra que o ser humano que é vocacionado para a mudança, vocacionado para a transformação, o ser humano ele não fica aquém das suas lutas, ele não fica aquém dos seus desafios. Ele enfrenta os desafios, ele supera os seus condicionantes históricos e cria novas tecnologias. Né? Como? Não tenho dúvida que nós teremos a vacina para a Covid. Né? Mais um desafio, mais um problema, né? Mas o ser humano vai superar. Né? Aí, esse GPS está agora nas nossas mãos. Né? E aí vai uma coisa interessante, olha só. Ano passado, a professora do meu filho, não foi no passado, não, foi no retrasado, na verdade, perdoe-me. A professora do meu filho solicitou que ele desenhasse um mapa de onde nós morávamos, certo? Bem, eu achei isso muito interessante, né? Ele desenhar e tudo mais. Mas eu fiquei perguntando para mim mesmo, eu como professor, né? Fiquei me perguntando por que essa professora, após pedir ao meu filho para desenhar um mapa de onde ele morava, por que essa professora não desafiou ele a fazer uma leitura do GPS no celular? Por que eu fiz essa pergunta para mim? Né? Porque a função da escola é preparar as pessoas para a vida real. Né? Hoje, na vida real, as crianças elas precisam saber lidar com essas tecnologias que estão aonde? Aqui, ó, no celular. Vamos tentar imaginar uma criança sequestrada e que ela esconde o celular, né, na calça dela. Se ela tem um celular e não sabe mexer no GPS, no Google Maps, ela está perdida. Mas se ela sabe mexer no Google Maps, se ela fugir do sequestrador, e se ela tiver um celular e o celular tiver bateria, ela vai colocar um ponto de referência e vai chegar até a casa dela. Não é verdade? Ora, não é função da escola preparar para a vida? Então, é função da escola ensinar a usar as novas tecnologias de informação e comunicação. Continuando, gente. Vocês se lembram do CD, do disco laser, né, que foi revolucionário? Eu ainda fui da época que nós comprávamos LP. Na década de 80 ainda tinha o LP, né? Certo? Aquele bolachão desse tamanho,
Ou, com certeza, a Emanuela não vai fugir desse exemplo. Manuela, eu estou falando para você porque você está aparecendo aí. Você não tem como fugir da aula. Emanuela, Tá quando bom. você era criancinha, você ouviu as histórias narradas pelo Silvio Santos? Sim, as histórias que ele contava do infantil. Aqueles discos, né? Coloridos. Lembra, Geodália? Né? A voz. Nossa, não revela minha idade, não, professor. Essa época eu morava na roça, não tinha nada, né? Televisão. Ei, Geodália. Eu lembro. Estava na roça, né, Geodália? Tá certo, então. Gente, então veja, essa foi uma época também que passou do disco, certo? Para o CD, certo? E hoje nós temos o quê, gente? Nós temos centenas, se você pode colocar milhares de músicas no celular, pode ou não? Pode. Milhares, né? Aí nós temos o quê? O notebook. Olha só, gente, isso aqui é um notebook. Já pensou? Olha agora esse notebook aqui, ó, da Lenovo, finíssimo, elegante, caríssimo. Mas tudo que está no notebook, gente, também não está no celular? Sim. Você abre o Word, você abre o Word aqui e digita tudo, né? Certo? Então, as novas tecnologias também se desenvolveram aí, ó. Aí, você se lembra, Rebeca, quando os pastores começaram a dizer que o código de barra era do capeta, que tinha o número 666? Lembra, Geodálio, dessas histórias? Né? Quando apareceu o código de barra, o tanto de gente que ficou com medo que fosse a marca da besta fera. Vamos dominar o mundo. E não era, gente. Não era e não é. Né? Era um código. Hoje, o código de barras também já foi trocado por código QR. Já viram esse código aqui? Hoje é muito comum. Você pega o seu celular, coloca no código QR, certo? E pronto. Aliás, nós fomos bigode ou pessoa, nós fomos transformados em retrato ou foto, depois transformaram a gente em números, certo? Transformaram a gente em números, depois transformaram a gente em linhas, e agora transformaram a gente em quê? Em pequenos quadradozinhos. Vocês já viram... Ô, Salatilha, eu pensei que já era a Jaqueline. A Jaqueline entrou. Olha só, vocês já viram, gente, a carteira de motorista de vocês? Olha só. Eu já fui uma foto, eu já fui um número, hoje eu sou isso. Olha, sou bonito, né? Olha o que eu sou. Isto aqui, não existe outro código no mundo igual a esse aqui. Sabiam disso? Este aqui é este documento aqui, ó. Certo? E não é a besta fera, não, gente. É apenas a tecnologia. E quem é que lê esse código, gente? O celular. O celular lê. Existem salas de aula que o professor diz assim, gente, acessa o site e veja o código QR que vai aparecer a aula de hoje. Sabiam disso? Já tem isso. Professor Israel, Diga, minha querida. eu e a Rebeca, eu acho que ela lembra.
eu, a Rebeca, a Vanessa, uma equipe aí da FANAP, nós fizemos um curso. Um curso não, participamos de um evento. Não, eu fui ser Light. coleguinha. Eu fui ser coleguinha de aula, lembra não? Você foi também? Não, mas foi... Você colou de mim na prova lá. É? Eu também. Pois é, antes de ter na FANAP, nós participamos do evento, lembra? E lá eles ensinavam, o professor, o Clécio, ele dá aula, né, usando esse QR Code. Exatamente. Veja, gente, é um código, é um artefato tecnológico, é um conhecimento, é uma nova linguagem. E por que eu estou mostrando isso? Porque pode ser aplicável aos processos educativos. Vamos caminhar. Olha o celular, gente. Olha o tamanho desse celular. Olha o que nós já temos hoje. Aqui somente para falar. Aqui você fala, você tira foto, você conversa. Você pode... A nossa aula... Rebeca, Salatiele, você está no seu celular ou no seu computador, minha querida? No celular. Já pensou, gente? No celular. Né? Hoje o celular, novamente celular. Lembra do MSN? Né? Certo? Hoje o MSN está aqui, ó. E não é somente o MSN, tem o WhatsApp, tem uma infinidade de possibilidades de comunicação. Olha o DVD. Certo? Hoje o DVD está aqui, ó, no celular, certo? O Google, né? No computador, não. Hoje nós temos o quê? No celular. O pendrive, lembra desse pendrive? Que era um MP3 que nós ouvíamos? Vocês chegaram a ter um desse? Né? E dava algumas músicas. Nossa, que legal! Hoje, isso aqui, ó, é 1000 vezes muito mais potente do que isso aí. Pendrive. Isso aí não é um pendrive grande, gente? Certo? Um pendrive enorme. Existem milhares de fotos que você está aqui e ainda está na internet. E aí eu termino a aula de hoje apresentando para vocês isso aí, ó. Eu pergunto, o nosso celular, o meu não é iPhone, gente, tá? Mas esse Motorola é qualquer coisa? Não. É um artefato tecnológico, síntese de uma revolução tecnológica que você pode ensinar matemática, química, física, você pode aprender uma outra língua, você pode entrar em contato com os seus alunos, você pode estimular os seus alunos a estudar mais. E aí, este artefato tecnológico é um grande desafio para nós e para os nossos alunos. Para nós, qual é o desafio para nós? Conhecermos ele, sabermos dos seus potenciais, das suas possibilidades e fazer com que ele seja usado na sala de aula. Vocês estão lembrados que vou colocar pelo menos há uns 8 anos atrás, 5 anos atrás, quando aparecia no jornal Hoje, na sala, esses celulares guardados, a criança entrava e o professor estava com uma cesta para pegar os celulares. Vocês chegaram a ver isso? Vocês presenciaram isso? Sim. Pois é, agora eu pergunto, hoje, no atual contexto de pandemia, vamos pensar, será que hoje justifica essa ojeriza à tecnologia, essa ojeriza ao celular? Não, gente. Não justifica. Pelo contrário, o grande desafio dos pedagogos, o grande desafio do professor Israel, o grande desafio da Salatiele, da Emanuele, da Rebeca, o grande desafio da Carla, Juliane, da Cineide, da Thaís, o grande desafio de todos vocês é entender o funcionamento desse artefato tecnológico e de outros artefatos tecnológicos, ver a aplicabilidade dos processos educativos e levar os alunos que estão acostumados a jogar Free Fire, jogar, a usar este artefato tecnológico
para melhor desenvolver o processo ensino-aprendizagem. Então, eu gostaria, para poder o nosso vídeo ficar redondo, eu gostaria de fechar, então, a nossa aula dizendo exatamente isso. O ser humano, ele desenvolveu a tecnologia e o que nós temos hoje é fruto de toda uma caminhada tecnológica e científica, e o grande desafio do pedagogo é melhor desenvolver o processo ensino-aprendizagem a partir desses novos processos tecnológicos.